Okay, so let me continue here. Tobacco, a cultural history. Tobacco pipes per se had several important public roles of their own in Indian societies. The mythology surrounding the pipe was no less cosmic than that of tobacco itself. Not only the weed, but its chariots had formal duties. Pipes were used to seal oaths, to declare war, and to provide a safe conduct. The Omaha Indians, who inhabited most of Oklahoma, had a pair of war pipes and a pair of peace pipes. The former were plain, the latter highly ornamented with feathers and hair tuft, oh my god, tufts, whose arrangement was charged with significance, and the peace pipe of any particular tribe was as easily recognizable to other tribes as was the banner of the coat of arms of a oh, I don't know. Uh, just just need to do something here, and you probably know what I'm going to do. Just going to listen. Man, I don't know. Can you listen to the sound of a door opening and closing it? Is this door here? Is my door? It's a bad door, you know? It doesn't know how to close itself. It's very bad. Okay, now I've done something. Let me listen to this. Feudal. 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 The door is still doing noises. To do something serious here. Okay. Feudal. Uh, Arms, coat of arms of a feudal lord. The pipe often served as a pass or safe conduct for a messenger through hostile territory. The use of peace pipes extended tobacco South American associations with friendship, so that sharing a pipe was a symbol of amity across the continent, and a prelude to all interactions between strangers. What's the meaning of this, and what's the sound of this? That's the question. Amity. 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 Okay, a good relationship. Amity. A phrase with that. The two groups had lived in perfect amity for many years before the recent troubles. Okay. Like friendship, right? Several public roles, papéis públicos, public roles, mythology surrounding, a mitologia que circundava o cachimbo, the pipe, no less cosmic than tobacco itself, que o próprio tabaco aqui, tobacco itself. Chariots, chariot. What's the meaning of chariot? Let's take a look here. Okay. Chariot. A two-wheeled vehicle that was used in ancient times for racing and fighting, and was pulled by a horse or horses. Chariots. But its chariots had formal duties. Aqui ainda parece que tem um significado diferente. Isso aqui parece meio que aqui uma movimentação que acontecia devido ao tabaco, né? O que circundava o tabaco. Vamos ver aqui se tem outro significado. Não. Mas esse chariots desse jeito aqui não faz sentido, porque tá falando lá dos índios, lá antes de chegar o europeu encher o saco aqui. Então, tipo, tem um significado diferente, provavelmente. Aqui, the pipes were used to seal.
Esse seal é meio que fechar, no sentido de meio que fechar um contrato, selar. Né? Esse oaths, que a pronúncia é complicado, né? Porque tem esse TH no final e aí tu bota no plural. Oath. Oaths. Oath. Deixa eu ver um translator aqui, só pra pegar o som com um S. Oaths. Oaths. I didn't like it. Don't like this one. Deixa eu ver aqui. Oath seria tipo promessas, algo relacionado com juramentos. Que aqui o Google sabe mais que eu, então, né? Aí, let's see. A promise. Ok. Especially that you will tell the truth in a law court. Especialmente que você vai falar a verdade na law court. Que seria um julgamento, alguma coisa assim, né? Tá. Declare war. Tipo, eles usavam tabaco pra meio que representar várias coisas ali, né? Fazer as promessas deles, declarar guerra, provide a safe conduct, providenciar uma segura conduct. Como é que é a pronúncia dessa palavra? Vamos ver. Conduct. 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 Mas aqui, se ele tá como verbo, a gente tem que ver como noun. Conduct. Olha só como muda. Conduct. Conduct, behavior, comportamento. Conduct. Ó, tem uns negócios no inglês que tem uma mudança do estresse da sílaba, né? Então, tipo, quando tem palavras que são iguais, como substantivos e verbos. Só que daí tem uma diferença na pronúncia. Então vamos ver aqui de novo, né? Como um substantivo, Conduct. conduct, Conduct. conduct. E aqui, como verbo, Conduct. conduct, Conduct. conduct. Eu acho que se você for falar condução, conduction, vai ser conduction, né? Conduction. 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 Parecido com o som do verbo. My mama said. Ainda não, só vou dar uma lida aqui, daí eu posso já vou te adicionar lá, né? Só praticar um pouquinho aqui, porque eu tava muita vontade de ler um pouco sobre esse livro aqui de tobacco. Tá, inhabited, habitavam, né? Os índios who inhabited, que habitavam, most of, a maior parte de Oklahoma, had a pair of four pipes. Então eles tinham um par de cachimbos de guerra e um par de cachimbos de paz. Esse cara era louco. Louco não, né? Tipo, só levava a sério o bagulho. The former were plain, the latter highly ornamented with feathers and hair tufts. Olha só, então aqui, the former seria o primeiro que foi mencionado, que é war pipes. Plain seria tipo sem muitas decorações, bem lisinho, bem simples, bem como é que é? Minimalista. Minimalist. Plain, not decorated in any way. Plain. plain, Plain. With nothing added. E the latter seria o segundo mencionado, que é o peace pipes. E nesse caso eles eram ornamented, que seria tipo bem decorados e tal. Mas aqui with feathers, penas e hair tufts, tufos de cabelo. Então tipo, não era só desenhos. Eles botavam coisas ali, deixavam o negócio recheado de objetos. Anyway. Pela qual, whose arrangement, decoração mais ou menos, arrangement, vamos ver aqui, arrangement, a plan for how something will happen, arrangement, e que organização, nesse caso, deixa eu acender a luz aqui. Let me turn on the lights, turn on the lights, no, it's better. Now it's better.
Okay. So, arrangement seria uma decoração, a maneira como eles colocavam os objetos ali, no caso, colocavam as penas e os fufos de cabelo no cachimbo. Was charged with significance. Isso aqui. Era carregado, charged, que nem charging your phone, né? Carregando o seu celular, aqui é carregado de cheio de coisa. Was charged with significance, carregado de significado. And the peace pipe of any particular tribe was easily recognizable, facilmente reconhecível pelas outras tribos. Já pensou? As was the banner of, or the coat of arms of a feudal lord. O banner seria tipo uma bandeira, né? Coat of arms. What the hell? What is that? Coat of arms. Let's see an image. Tipo, seria um símbolo, né? Como é que a gente fala? Uma brasão? Seria isso, então? Se eu botar aqui. Coat of arms. In English. Brasão. Yeah. Distinctive heraldic bearings or shield of a family, corporation or country. Esse shield aqui de escudo, né? Que tem bem a ideia de um negócio de escudo. Se eu escrever coat of arms here, não. A special shield or shielded shaped pattern that is the sign of a family, university or city. Okay, coat of arms of a feudal. Often served as a pass or safe conduct for a messenger through hostile territory. Olha só, né? O cachimbo servia como uma maneira de você poder passar por um lugar que fosse meio hostil de alguma maneira. Tipo, te dá meio que um direito, assim. Provavelmente dependendo dos acordos que os índios, os grupos dos índios, essas tribos tal, faziam. Ok. Que eles compartilhavam o pipe aqui, né? Como um símbolo de amizade. Across the continent, ao redor do continente. E a prelude, um início, né? Beginning, prelude. Se a gente for ver aqui, prelúdio, né? Something that comes before a more important event or action that introduces or prepares for it. Tá tipo iniciando, meio que é tipo é um aperitivo, assim, né? Mas no sentido de ações. Para só começar a se posicionar para aquilo que é mais sério. Tipo, aquele. Se eles estão numa reunião, né? Primeiro tem o coffeezinho ali e tal, todo mundo ali se interage para depois falar os assuntos necessários. Então, esse prelude seria o cafezinho antes do assunto em si. All interactions. Ok, vamos continuar aqui. Só vou terminar esse capítulo mesmo. Eu vou ler um pouquinho mais do outro. Many tribes did not conceive of their pipes as weapons requiring specific ammunition. They were exuberantly fond of fumigating their lungs. They seem to have possessed two separate habits, tobacco and smoking. A surprising diversity of flour was burned in their pipes. These other plants were used as flavor enhancers for tobacco for mystical reasons and, in times of shortage, as tobacco substitutes. Some tribes could not function without smoking, as their social rituals had been constructed around it. Few tribes could meet in peace unless a pipe was present. Commerce would have been impossible without tobacco, as it was the only widely traded material on the continent. Even if a tribe had run out of tobacco, it still had to smoke.
In some tobacco smoking tribes, the rituals surrounding the practice, when taken in sum, amounted to a smoking religion. Isolated from the rest of their species for almost 18,000 years, the peoples of the Americas had matched or exceeded their overseas counterparts against many measures of cultural achievements. They had alphabets, pyramids, and calendars. Their botanical knowledge and agriculture skills provided them with these resources to feed the great cities that they established. The modern world was awash. What's the meaning of awash? Is one I never heard about it. Covered with a liquid, like washing. Awash. Awash. Covered with a liquid, especially water. Awash with daily reminders of these people's ingenuity. I don't know how to pronounce this word. Ingenuity. 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 Discoveries in art. In addition to terrestrial locations, some of the universe's visible constellations still bear their names, and their most popular gift to the rest of humanity has since become its most common habit. Did the first American smoker ever dream of the places and times in which he would be imitated? Of the men and women who would one day share his pleasure? Então aqui falando, né, os americanos nativos lá, né, que fumavam já o tabaco muito antes dos europeus trazerem o tabaco, levarem o tabaco para a Europa, né? Tá falando aqui, será que eles conseguiram imaginar que isso aconteceria um dia? Provavelmente não, né? Ou sim, não sei. Não sei como é que era a mente do pessoal lá. É aqui, né? Many tribes did not conceive of their pipes as weapons requiring specific ammunition. Putz, essa linha aqui não entendi, velho. Achei confuso, hein? Conceive seria meio que criar, né? Vamos ver aqui. What's the meaning of conceive? Conceive is Conceive. to imagine something. Tá. Imaginar algo. To conceive. To invent a plan or an idea. Me parece que é mais no mundo das ideias mesmo esse conceive, né? Não seria de... Tipo, você cria uma ideia. Mas não é algo que é ainda sólido, de certa forma, né? Mais mental. Então, não concebiam os seus cachimbos como armas, necessitando uma munição específica. What? They were exuberantemente. Vamos ver aqui, eu nem lembro muito bem o exuberante em português. Especially of people and their behavior. Very energetic. Exuberant. 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 Very energetic and showing the happiness of being alive. Ok. Muito empolgado, né? Found of. Seria... Cara, como é que eu posso explicar isso aqui? Vamos ver se o dicionário explica melhor. To be found of someone, por exemplo, né? Seria tipo de você ter essa intimidade, uma relação boa com essa pessoa. Vamos ver aqui. Be found of somebody, someone. Bem essa ideia, né? To like someone or something very much. To like doing something. She was very fond of horses. Ela gostava muito de cavalos. I'm very fond of you, you know? Eu gosto muito de você. É tipo, I like you very much.
I'm very fond of you. My brother is fond of pointing out my mistakes. Meu irmão gosta de apontar os meus erros. Né? Então seria esse o found. fond, Ah, falei errado ainda. fond, Fond. Como é que é? fond, Oh my god. fond, Fond. Fond. Essa palavra não gostei dela. I'm very fond of you. É que assim, né? Se eu falar found, aí soa como encontrou, né? Então tem que ter uma diferença também. I'm very fond of you. Fond of you. Fond. Sério? Mas é feio também, né? Fazer o quê, né? Palavras que acabam sendo feias. Fond. 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 I'm very fond of you. Dudu. If you are there. Are you there? Is there someone in here? Oh, okay, Dudu. No, just asking if you were here yet. Nice. Okay, fumigating. To fumigate. Let's check this. Formigando, né? Parece, né? Parece. fumigate, To use poisonous gas to remove harmful insects, bacteria, disease from somewhere or something. He had to fumigate the cellar to get rid of cockroaches, baratas. É tipo, meio que passar algum... Esse fumigate vem de fumaça, né? É tipo uma fumaça que você passa para você conseguir limpar um ambiente, nesse caso aqui. Mas aqui tá falando que é poisonous. Então você ia, tipo, botar veneno ali para matar alguma coisa. To remove harmful insects, bacteria, or disease using chemical gas or smoke. Fumigation. Deixa eu ver só fumigation aqui. Então, fiquei interessado nessa palavra agora, né? Ok, everything is the same here. Ok, let's continue. Eles gostavam de fazer isso com os pulmões deles. Botar fumaça. Os pulmões. Very fond of this. Deixa eu escrever fumigate aqui só pra ver o que seria o equivalente. Fumigar. Nunca usei essa palavra na minha vida, né? Fumigante, algo que é fumigante. Essa palavra não existe, né? Fumigante, fumigação. O ato de fumigar. Aplicação de medicamento a partes do corpo por meio de vapores e fumaças. Beleza? The surprising diversity of flora was burned, queimada. Flora seria de plantas, né? Flores, folhas. Eles fumavam isso nos cachimbos. These other plants were used as flavor, sabores, enhancers, aumentadores de sabor para o tobacco, que seria o tabaco. Mystical reasons, and in times of shortage. Shortage seria meio que a falta de algo, né? Que seria um... em português, como é que a gente ia falar, né? Shortage, escassez, exactly. Definition in English. A situation in which there is not enough of something. Okay, that's shortage. Tobacco substitutes. Tá falando que quando tinha escassez de tabaco, tinha outros substitutos. Algumas tribos não podiam funcionar sem fumar, já que os rituais sociais eram construídos ao redor desse hábito de fumar. Tu vê como era sério o negócio. Beleza, eu só vou dar um pulo aqui, meio que cansei de ver ali as palavras. Queria só ler esse início aqui do segundo capítulo e aí eu vou explicar muito. E aí eu vou parar por aqui a leitura. Confrontation. The race for China. Christopher Columbus discovers America and tobacco. The first European smokers. Their reactions to tobacco. Smoking and Satan. Smoking and syphilis.
The Spanish conquest of South America, the first prohibition. Tobacco, and indeed the American continent, came to the outside world's attention by accident. From about 1419 onwards seria, né? E por diante, né? Depois, né? Tipo, e assim por diante, no caso, seguindo os anos, né? Depois disso, Europeans had taken to making long Atlantic voyages. The Portuguese led the field. In 1439, they established a colony in the Azores. In 1456, they occupied the Cape Verde Islands. By 1488, they had explored the west coast of Africa as far as Cape Town and were poised to make their debut on Indian Ocean. Não sei o que significa esse poise aqui. Let's take a look. Poise. Poise. Calm confidence in a person's way of behaving, or a quality of grace, moving in an attractive way, and balance in the way a person holds or moves their body. He looked embarrassed for a moment, then quickly regained his poise. Poise. Her confidence and poise show that she is a top model. Então é pose, né? Basicamente, né? Tá falando de postura, né? Behavior or a way of moving that shows calm confidence. Comportamento, jeito de se mover que mostra uma confiança calma. Tipo, tô de boa. Beleza. Agora aqui, né? Lá no texto tá poised. Adjective. If an object or a part of the body is poised, it is completely still but ready to move at any moment. Completely still seria completamente parado, mas preparado para se mover a qualquer momento. My pencil was poised over the page, ready to take down her words. Tipo, poised over the page, nesse caso seria tipo esperando, né? Que a pessoa falasse para você começar a anotar. Ready to do a particular thing at any moment. Preparado para fazer alguma coisa, uma coisa particular a qualquer momento. Então, voltando aqui. They had explored the west coast of Africa as far as Cape Town and were poised to make their debut on the Indian Ocean. Então, eles estavam preparados, meio que posicionados para se direcionar pro Oceano Índico, no caso, né? Poised. Their debut. Vamos ouvir só essa palavra aqui que eu não tenho certeza do som. Debut. 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 The action when someone performs or presents something to the public for the first time. Mostrar algo para o público pela primeira vez. She made her professional stage debut. Por exemplo, um music debut. Presentation. Uma apresentação de música pela primeira vez. Mas eu não sei usar muito bem essa palavra, né? He started as an actor, making his debut as a director in 1990. Her debut album. Esqueci como é que pronuncia album. Album. Ok, album or album. Anyway, então pode ser o debut, pode ser o primeiro também, né? Significado, tendo como ideia o primeiro. Cadê os exemplos que tinham aqui até o momento passado? Aqui, ó. Her debut album. First. Beleza. The goal of these voyages was China, known as Cathay. What? A semi-mythical country which was the home of silk, pearls, porcelain,
Please, show me the way. Porcelain. 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 And spices. Então esse era o nome da China antigamente? É isso que tá me falando aqui? Country. Um nome alternativo para a China, como eles chamavam antigamente. Que engraçado que China tem a ver com essa coisa de porcelana, né? Então eles faziam cerâmica bastante e tal, e tinham muitos produtos que saíam da China, que eram tipo pratos e não sei o que. Então daí ficou um nome pra nós, China. Só que tipo, a China tem um outro nome pra eles, né? Eles não se dão esse nome, eu acho. The best known European authority on China was Marco Polo, and his partly imaginary diary of his travels was the most comprehensive account of the country that the Western world possessed. Trade with China was carried out overland through the territories of the infidel, then across the Mediterranean in the fleets of the Genus and Venetians. Aqui é lugares da Itália, né? Since the trade consisted principally of valuable and desirable commodities, and Constantinople, a hub of the traditional route. Route or route. Se eu falo roots, soa como raiz, então acho que é route, né, cara? Também tem que ter a diferença, né? Root. Ok, Root. então é root. E aqui, né? Raiz Root. Root. is the same fucking thing. Root. Root. Oops. Root. Root. No difference, right? Oh, Dudu. Oh, yeah. Like friends. Like friends. You have a girlfriend, I have my girlfriend too. So, root had fallen to the hostile Turks in 1453. Northern Europeans were increasingly obsessed with discovering a maritime route to China. Maritime, let's listen. Connected with human activity at sea. Maritime. Maritime. Maritime, marítimo. Maritime. Okay, thanks. Let me just... Okay, I'm gonna stop here. That's it. Let me stop my reading now. Lots of reading for today. That's gonna be it. I started here and then I went down and down and then I stopped here, so that's good. So stopping my reading now. I'm good for today, and that's it.